Dia, turma! Tudo bom com vocês? Na aula de ontem, nós aprendemos sobre os produtos notáveis, que usam a multiplicações de polinômios como resultado para facilitar os cálculos do nosso dia a dia. Não foi isso? Na aula de hoje, nós vamos fazer a resolução dos nossos exercícios, que começam a partir da página 127, que foi para vocês resolverem em casa. Então, vamos começar? Livro aberto na página 127, vamos começar a nossa correção. A primeira questão diz o seguinte: a professora de Pedro desenhou algumas figuras com formatos de retângulo e quadrado, usando uma mesma unidade de comprimento. Observe a cena e responda a pergunta que ela fez. Nós temos aí a figura 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e elas têm base e altura, todas elas. Vamos ver então a pergunta que a professora fez. Usando algumas das figuras representadas no quadro, é possível compor uma nova figura cuja área é representada por um trinômio quadrado perfeito. Quais são essas figuras? A sugestão que eu tenho para vocês é: as figuras 1, 3 e 5, juntas, elas podem formar um trinômio quadrado perfeito. As figuras 1, 5 e 6, ou 3, 4, 5 e 6, tá? É só uma sugestão. Vocês podem ter encontrado outro grupo de figuras que formem trinômios quadrados perfeitos. Segunda questão. Desenvolva os produtos notáveis. Então, vamos resolver aí esses 3 produtos notáveis do jeito que nós aprendemos na aula de ontem. Na letra A gente tem A mais 4B elevado ao quadrado. O que é isso? O quadrado da soma de 2 termos. A regrinha diz que a gente tem que fazer o seguinte: o quadrado do primeiro termo, ou seja, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo, que é A, vezes o segundo, que é 4B, mais o segundo termo ao quadrado, 4B ao quadrado. Isso aqui tem que ficar entre parênteses, tá? Agora é só a gente resolver isso. A ao quadrado fica o próprio A ao quadrado, 2 vezes 4, 8, mais 8, A vezes B dá AB, mais 4 elevado ao quadrado, 16, B ao quadrado. Portanto, aqui está a aplicação do quadrado da soma de 2 termos, certo? Na letra B, nós temos 2m menos 3 elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado da diferença de 2 termos. E para resolver isso, nós teremos o quadrado do primeiro termo é 2m, então vai ser 2m elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro termo, que é 2m, vezes o segundo termo, que é menos 3, mais o segundo termo, que é menos 3 elevado ao quadrado. É importante a gente ficar atento aos sinais, tá bom? Agora é só resolver isso aqui. 2 ao quadrado é 4, m ao quadrado é m ao quadrado. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. O m a gente repete. Mais vezes menos. Quer dizer, desculpem, primeiro a gente resolve a potência, né? Menos 3 ao quadrado é 9, então aqui fica mais 9. Positivo mesmo, tá bom? Desculpem. Portanto, aqui está o nosso desenvolvimento do quadrado da diferença entre 2 termos. Na letra C, nós temos o nosso terceiro e último produto notável. É o produto da soma pela diferença de 2 termos. A gente tem que obedecer a regrinha, que é o quadrado do primeiro termo, 3xy elevado ao quadrado,
menos o quadrado do segundo termo, z sobre 4 elevado ao quadrado. Daí é só resolver essas duas potências. 3 ao quadrado, 9, x ao quadrado, y ao quadrado, menos z ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que é 16. Então, aqui está o desenvolvimento desse nosso terceiro produto notável. Terceira questão. Escreva os produtos como uma diferença de quadrados. Vamos lá. Na letra A gente tem x mais 4 multiplicado por x menos 4. É o produto da soma pela diferença entre dois termos. A regrinha diz o quadrado do primeiro, x ao quadrado, certo? Menos o quadrado do segundo, 4 ao quadrado, 16. Letra B, 7p menos 2q vezes 7p mais 2q. O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro é 7p, o quadrado dele é 49p ao quadrado. Menos 2q é 4, 2 ao quadrado, certo? Q ao quadrado. Letra C, 1/3 de x menos y vezes 1/3 de x mais y. O quadrado do primeiro é 1 sobre 3 ao quadrado, que é 9, x ao quadrado, menos o segundo, que é y ao quadrado. Sempre ao quadrado, tá? É o que a regrinha diz. E letra D, 8a mais 1/2 de y vezes 8a menos 1/2 de y. O quadrado do primeiro, 8 ao quadrado, 64a ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é o próprio 1, 2 ao quadrado é 4, y ao quadrado, certo? Quarta questão. Em seu caderno, realize os cálculos necessários e responda aos itens a seguir. A. Qual polinômio deve ser adicionado a 2a menos b ao quadrado para obtermos 2a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado? O polinômio que deve ser adicionado é menos 2a ao quadrado mais 5ab. B. Qual polinômio deve ser adicionado a 3x mais 2 ao quadrado para obtermos x mais y ao quadrado? Deve ser menos 8x elevado ao quadrado menos 10xy menos 3y ao quadrado. E letra C. Qual polinômio deve ser multiplicado por p ao quadrado menos 2p mais 2q ao quadrado para obtermos 4q ao cubo menos 4pq ao quadrado mais 2p ao quadrado q, apenas 2q. Quinta questão. Luiz reservou determinada área da sua fazenda para construir um curral. A área reservada por Luiz tem forma quadrada, com x metros em cada lado. E o curral será construído conforme a figura. Então, olhem só, a gente não sabe qual a medida da área que ele reservou para construir o curral. Letra A. Escreva a expressão que representa a medida da área do curral que ficou sem cobertura, sabendo que a área tem formato de quadrado. Então, vamos lá. A gente vai calcular a base vezes a altura dessa área verde. Então, nós teremos o seguinte: x ao quadrado, que é a área de baixo, menos a área do curral, que é x menos 10 elevado ao quadrado. Apenas isso. B. Escreva o trinômio que representa a área da parte coberta do curral e o quadrado da diferença de dois termos que corresponde a esse trinômio. Vai ser
x menos 10 vezes x mais 10, certo? Essa aqui é o nosso polinômio. Vamos então à nossa sexta questão. Observe como Rafaela resolveu 95 vezes 105. Ela fez 100 menos 5 vezes 100 mais 5. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Resolveu as potências e deu o resultado. Agora, calcule mentalmente todas essas operações. Vocês vão fazer do mesmo jeito que Rafaela fez. E esses serão os resultados que vocês deverão obter. 96, 899, 375, 1584, 851 e 9.991. Vamos então à nossa sétima e última questão. Observe como André calculou a mais b ao cubo, ou seja, o cubo da diferença de dois termos. Para resolver o cubo da diferença de dois termos, vai ser o cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais o segundo ao cubo. Calcule, então, a menos b ao cubo, ou seja, o cubo da diferença de dois termos. Vai ser o seguinte, o primeiro ao cubo, ou seja, a ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado, a ao quadrado, vezes o segundo, que é b, mais 3 vezes o primeiro, vezes o segundo ao cubo, mais o segundo ao cubo, certo? Prontinho. Com isso, nós encerramos a resolução dos nossos exercícios. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo, tá? Tenham todos um bom final de semana e até a nossa próxima aula.